Quero convidá-los a abrir a Escritura Sagrada no Evangelho de João, capítulo 15. Essa manhã nós vamos mudar do livro de Reis, apenas essa manhã, e vamos para o Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 1, irmãos, até o verso 8. João capítulo 15, verso 1 ao verso 8. Mantenham suas Bíblias abertas nessa passagem durante a pregação da palavra. Diz assim a Escritura, ouçam, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele tira, e todo ramo que carrega fruto, Ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Agora, vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha. E homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém. Vamos orar, curve sua cabeça. Amado Deus, nós oramos agora em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, achegamo-nos à tua presença maravilhosa e santa, nosso Deus, na pessoa bendita de Jesus, o nosso mediador, o mediador da nova aliança, feita no sangue dele. Somos gratos, Senhor Deus, por termos acesso livre, acesso aberto, véu rasgado, nos dando livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, nós te suplicamos nessa manhã que o teu Espírito Santo use o pregador desta noite, que a tua palavra, Senhor Deus, chegue a cada coração dos que estão aqui, de todos os homens e mulheres que vieram na tua santa convocação para adorar, mas também, Senhor Deus, para ser alimentados pela tua palavra. Ó Senhor Deus, como nós rogamos e clamamos pela tua misericórdia, Senhor, porque nós nos conhecemos o nosso próprio coração, a nossa própria pecaminosidade, imundícia, e sabemos, ó Deus, que é somente pela mediação de Cristo Jesus que nós podemos nos achegar ao nosso Pai Celeste, e nele, Senhor Deus, nos achegarmos confiadamente. Ó Senhor Deus, alimenta o teu povo, o teu rebanho, as tuas ovelhas que estão aqui nessa manhã, esperando do Senhor o alimento para a alma. Dai-nos, Senhor Deus, da tua palavra. Nós te pedimos e em fé nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, eu quero começar o sermão dessa manhã, fazendo com que vocês pensem um pouco num leito de um hospital. Certamente esse não é o lugar que nós desejamos estar, nem como enfermos e nem mesmo como pessoas que precisam visitar enfermos queridos, porque nós não queremos, não desejamos que os nossos entes queridos, os nossos amados amigos, nossos irmãos em Cristo, a nossa família ou qualquer outra pessoa se encontre adoentado e necessitado da nossa visitação. É certo, é bem certo, nós sabemos que como cristãos nós temos o dever moral
de visitar os enfermos, ainda que não sejam nossos conhecidos. Mas nós somos chamados como luz do mundo e também somos chamados para levar a esperança de Jesus Cristo e da salvação às camas dos hospitais onde os doentes se encontram deitados. Mas, ainda assim, ninguém deseja estar doente ou ter um ente querido ali doente. Mas as pessoas que estão doentes, as pessoas que se encontram nos leitos de hospitais, muitas delas em estado grave, algumas em estado tão grave que precisam de tubos para respirar, outras combatendo doenças infecciosas, que não têm ainda condições de estar fora do hospital, de sair, viver em convívio com a sociedade novamente. Estas pessoas estão ali e elas precisam demais do amparo dos médicos, do amparo dos enfermeiros. E certamente, para muitas, milhares dessas pessoas, se não fosse a ajuda médica, se não fosse o auxílio de profissionais da saúde, se não fosse os hospitais, os equipamentos, essas pessoas não poderiam durar muitos anos de vida. Eu lembro, irmãos, que a minha avó materna esteve doente. Ela teve um AVC e ela passou uma semana em estado quase que vegetativo, e ela estava sendo mantida ali pelos médicos, pelos medicamentos que eram dados a ela, aplicados a ela diariamente, continuamente. E se não fosse isso, ela não estaria viva. Ela teria falecido muito mais rapidamente do que o momento do seu falecimento, que foi somente dias depois desse triste acontecimento. Eu lembro também que o meu pai, quando esteve no hospital internado, ele passou cerca de 45 dias internados numa primeira enfermidade que ele foi acometido, e estava consciente o tempo todo, acabou passando depois por uma cirurgia, mas todo esse tempo ele esteve sob cuidados médicos, ele esteve sob os cuidados de hospitais, enfermeiros, pessoas que estavam ali cuidando dele num lugar apropriado, num ambiente seguro, e ele precisava dessas pessoas. Se essas pessoas não estivessem ali prontas para ajudá-lo, ele também não teria sobrevivido a essa enfermidade. Agora pense um pouco numa criança recém-nascida. Uma criança recém-nascida, irmãos, ela é completamente dependente de outras pessoas, da sua mãe, do seu pai, ou de pessoas que estejam ali para cuidar dela. Se você tomar um recém-nascido ali no dia exato que ele nasce e colocá-lo simplesmente no leito de uma cama e deixá-lo lá no leito de uma cama, ele não poderá fazer nada além de morrer dias depois, ou horas depois, algum tempo depois. Porque ele precisa que as pessoas cheguem até ele e o limpem. Ele precisa que as pessoas cheguem até ele e o alimentem. Ele precisa de energia, de leite. Ele precisa de medicamentos essenciais para recém-nascidos. E se esses cuidados não forem tomados, se essas pessoas não estiverem ali presentes, se a criança não estiver sobre o cuidado de outros, não estiver em outras pessoas, ela não pode sobreviver. Ela irá morrer. Ela não durará muito tempo, assim como os doentes dos hospitais não durarão muito tempo se estiverem fora dos cuidados especializados. Nós aprendemos um pouco sobre isso no capítulo 15 do Evangelho de João. Eu quero que você olhe mais uma vez para essa passagem, porque aqui Jesus está dando uma lição importante aos seus discípulos, e essa lição é que os discípulos precisam estar nele para sobreviver. Cristo está falando de uma sobrevivência espiritual, ele está falando de uma vida espiritual. O Senhor Jesus aqui não se refere à vida física, à vida que todos nós temos. Cristo está falando de uma outra vida, de uma necessidade maior e de uma vida mais importante do que a vida física. E Jesus está dizendo que sem Ele, os seus discípulos nada podem fazer. Ele diz claramente, irmãos, no capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Versículo 5, porque sem mim nada podeis fazer. Eles não podem sobreviver sem Cristo,
eles não podem sustentar-se sem Cristo, eles não podem existir sem Cristo, eles não podem fazer nada sem Cristo, sem o Senhor Jesus. Apesar de que o contexto desse ensino de Cristo, e ele traz uma ilustração maravilhosa para dar a realidade espiritual que ele está ensinando fique mais clara para os seus discípulos, ele traz uma ilustração muito boa. Ele fala sobre uma videira. E lembrem que a videira era um dos vegetais mais conhecidos e comuns ali na região do Oriente, onde estava Israel. A videira é a uva. E Jesus está dizendo que ele é a videira verdadeira. Isto é, Jesus coloca-se nesta ilustração como sendo um grande pé de uva. E os discípulos de Jesus, diz o Senhor, estão nesta videira, como galhos nesta videira, enxertados nesta videira. E esses discípulos precisam dar frutos, porque eles estão numa videira verdadeira, numa videira sadia, numa videira boa, numa videira renomada, numa videira que já é conhecida por todos como sendo uma videira de ótimos frutos. E estes galhos, que são os discípulos de Cristo, diz o Senhor, precisam estar nele, no Senhor Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Ainda assim, a videira precisa ser cuidada. Isto significa dizer que Jesus começa a dizer que a videira, ela está sob os cuidados de um lavrador especializado, aqui o Pai de Jesus, o Senhor Deus, o Pai. E este Senhor, ele vai então preparando, cuidando, para que a videira não tenha ramos podres, sem fruto, sem vida. E quando um ramo desse, ele é tocado pelo Pai, cuidado pelo Pai, ele recebe toda a atenção que o lavrador dá à videira, eles começam a produzir muito. O Senhor diz, todo ramo que não dá fruto, o agricultor tira da videira, ele faz uma poda, ele arranca da videira, mas todo ramo que dá fruto, todo ramo que é cuidado por este lavrador, ele limpa para que possa trazer mais fruto ainda. Então, mais uma vez, pense na ilustração do Senhor Jesus como sendo uma grande videira, com muitos ramos espalhados. Os ramos secos são cortados da videira porque atrapalham a saúde da videira, atrapalham os outros ramos de produzir frutos. Mas os ramos que estão limpos, que foram podados, que agora podem produzir, produzirão ainda mais, porque o pai ou o agricultor, ele está cuidando muito bem da sua árvore. Eu tenho visto muitas coisas relativas a essa, irmãos, na vida do campo, e tenho até aprendido algumas coisas, especialmente sobre a questão do enxerto. Eu não sabia fazer o enxerto, ou seja, adicionar a uma determinada planta um galho, e então fazer ali toda a arte para que aquele galho seja incorporado naquela planta, e ele passe a ser uma parte da planta tempos depois. Mas eu tenho começado a aprender sobre isso, e já vi árvores enxertadas, cujos os ramos enxertados nela são saudáveis, bons, a árvore não sentiu, os ramos não sentiram, pelo contrário, eles melhoraram, eles produziram mais, o fruto é gostoso. E Jesus está ensinando exatamente essa realidade para os discípulos. E a realidade que Cristo está ensinando nesta passagem é que eles, os discípulos, só podem dar frutos verdadeiros se eles estiverem na videira, que é Cristo. Se eles não estiverem na videira, eles não podem frutificar. Eles serão ramos secos, que já estão mortos, que devem ser cortados, arrancados daquela videira, para que não atrapalhem o crescimento dos ramos bons, para que possa, sendo tirados, permitir que a árvore frutifique de maneira conveniente. E há algumas verdades maravilhosas que são estampadas aqui.
É por isso que o versículo 4, depois dessa ilustração, parte dela, o Senhor está falando nesses versos que lemos o tempo todo sobre a ilustração, mas no verso 4 o Senhor para e diz: sem mim nada podeis fazer, permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçam em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós, os discípulos, sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Alguns ensinamentos importantes nessa passagem que Cristo nos traz, irmãos. A primeira delas é a centralidade do nosso Senhor Jesus na nossa vida. Na verdade, não apenas na vida da igreja, mas na vida do homem. Porque a ilustração aqui mostra ramos ou galhos bons, limpos, e galhos que são ruins, que não produzem fruto e serão cortados daquela videira. Então ele fala de galhos bons e galhos ruins. Ele está falando de todos os que estão em Cristo, que são os galhos bons, e todos os homens que não estão em Cristo Jesus, que são os galhos maus, ruins, que não servem, que atrapalham. Então, Jesus aqui faz um levantamento através dessa ilustração de toda a humanidade. A humanidade ela é composta por aqueles que estão em Cristo e por aqueles que estão sem Cristo, por aqueles que estão nele, enxertados nele, na videira, e por aqueles que não estão nele. Portanto, Cristo é o centro de todas as formas. Ele é o centro da vida da igreja, é o centro da vida dos cristãos, porque todo verdadeiro cristão está em Cristo. Alguns produzem mais frutos que outros, como nós comumente costumamos ver que algumas árvores, alguns galhos produzem mais frutos do que outros. Mais uma vez, ilustrando, eu conheço um pé de goiaba, irmãos, que ele é um pé de goiaba que carrega bastante. Mas existem os galhos daquele pé de goiaba que são os melhores sempre, que produzem muita fruta, muita goiaba. E aqueles outros que também produzem, mas não produzem a semelhança daqueles. Não importa. Todos eles produzem fruto. Todos eles estão enxertados ou inseridos na raiz, no tronco, recebem alimento, seiva daquele pé de goiaba e são parte do pé de goiaba. Assim como todo cristão está em Cristo. Todo cristão, cujo a Escritura nos diz que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, isto é, nós somos os demais membros do corpo de Cristo Jesus. Cristo é a cabeça, nós somos os braços, as pernas, o tronco, as mãos, mas Cristo é o cabeça. Embora essa grande árvore que seja a igreja cristã espalhada pelo mundo inteiro produza fruto, é verdade que alguns galhos que estão nela produzem mais frutos do que outros, mas a grande verdade é que todos os galhos estão na videira, estão em Cristo Jesus. E aqueles galhos secos, que até parecem que são parte da videira, mas não produzem nada. Nominalmente, muitos cristãos estão na igreja, são membros da igreja, vêm à igreja todos os domingos para o culto a Deus, carregam suas Bíblias, falam sobre sua vida com Cristo, mas verdadeiramente não estão em Cristo Jesus. Porque a vida desses cristãos é uma farsa. Eles se dizem cristãos, eles professam com suas bocas a fé em Cristo, mas de fato não creem em Cristo e não estão nele de verdade. Mas parecem estar, são como os galhos secos que estão naquela videira, que não produzem fruto nenhum, que só atrapalham o desenvolvimento dos galhos bons. E esses galhos são tirados de Cristo. São, na verdade, tirados. Lembre, isso é uma ilustração, e você não deve tomar todos os detalhes ao pé da letra. Cristo está dizendo que aqueles que não dão frutos são arrancados e lançados fora.
Cristo é o centro, irmãos, da vida de todos os homens. Acontece que alguns estão nele e receberão dele bênçãos especiais. Na verdade, todos os que estão em Cristo já recebem, já gozam de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, já são abençoados com toda sorte de graça derramada sobre suas vidas. E os demais não estão nele. Veja, Cristo é o divisor sempre. Aqueles que estão comigo e aqueles que estão contra mim, aqueles que estão inseridos na videira e os que não estão inseridos na videira. Cristo sempre é o divisor de águas. Até mesmo se nós olharmos para a história mundial, Cristo é colocado como divisor do tempo, antes de Cristo e depois de Cristo. Assim o nosso calendário ocidental se divide. Os fatos que se deram antes de Cristo e os fatos que se deram depois de Cristo, porque naquela época entendia-se claramente e corretamente que Cristo era o centro da história, e o calendário era dividido por ele, pelo seu nascimento, a sua vinda, sua encarnação. Isso é uma grande verdade. Ele é o centro de nossas vidas, ele é o centro do mundo, é o centro do universo, é o centro da vida de todos os homens, quer creiam, quer não creiam nele. Ele é a videira verdadeira. Em segundo lugar, irmãos, note que aqueles ramos bons, os cristãos que estão em Cristo, eles não podem existir ou frutificar por si mesmos. Veja que ilustração maravilhosa o Senhor Jesus nos traz aqui sobre a videira. Aqueles ramos que produzem bom fruto, as árvores com seus galhos que carregam de grandes alimentos, grandes frutas, que são saudáveis, que são belos, eles não podem por si mesmos produzir. E aqui há um outro grande ensinamento que nós precisamos tomar para as nossas vidas, irmãos. E Jesus fala mais uma vez sobre ele aqui no versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Não podem produzir frutos, não podem sequer estar na videira. Eles só estão na videira por causa de Cristo, por causa do Pai Celeste, o agricultor. Só podem produzir porque o Pai Celeste cuida destes galhos de maneira especial, porque se não fosse isso, ou seja, se não estivessem em Cristo, nada poderiam fazer. E sabe, irmãos, a verdade é que todos que estão em Cristo Jesus foram enxertados em Cristo Jesus. Imagine que você é um galho fora da videira. Você é um galho, um ramo que vai ser colocado naquela videira, você vai ser enxertado naquela videira, a videira está aqui, você é um galho fora dela. Então vem o agricultor e toma este galho e prepara este galho para ser enxertado nesta videira, para que esse galho que estava morrendo ou estava morto, seco, possa viver, possa receber da videira alimento, energia para a vida, para que produza, para que se desenvolva e cresça e dê bom fruto. É exatamente isso que acontece com os galhos bons, ou seja, com a igreja de Cristo. Ela, pelo Pai Celeste, ela tem em mente, se você é um cristão, eu fui colocado em Cristo Jesus pelo divino agricultor, o nosso Deus e Pai, e fomos ali enxertados nele, ligados a ele, e recebemos agora a energia dele, a força dele, o seu Espírito Santo, e podemos produzir bom fruto, por causa dessa maravilhosa obra do agricultor, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então não se glorie por ser cristão. Você não deve se gloriar de coisa alguma na sua vida. Mas talvez você se glorie porque tem um talento especial. Nós temos os irmãos aqui que são músicos
e são excelentes músicos. Nós temos outros que têm atividades, pedreiros, engenheiros, as mais diversas atividades profissionais. E talvez você possa dizer: eu posso me gloriar não pela minha salvação, mas eu posso me gloriar pelaquilo que eu sei, pelaquilo que eu tenho talento. Eu sou um ótimo construtor, eu sou um ótimo músico, eu sou um excelente engenheiro elétrico. Mas veja, dons e talentos, irmãos, também procedem de Deus. Ele dá dons e talentos. Você não deve se gloriar dos dons e talentos, ainda que você tenha labutado, estudado, se preparado, gastado horas e horas e anos treinando para ser bom em uma certa área. Você só é bom e só tem esse talento porque Deus deu a você. Há uma coisa muito importante chamada vocação. E a vocação é: você faz aquilo que você tem vocação, que aquilo que é despertado em você, aquilo sobre o qual você não poderia deixar de fazer. Se você é, por exemplo, um médico, o médico ele é vocacionado para isso. Existem médicos que não são vocacionados para a medicina, como existem em todas as áreas. Mas se você é um médico vocacionado, você não está ali por causa do dinheiro que a medicina pode trazer a você, mas porque você tem a vocação, você ama o que faz, você gosta de fazer, você gosta de ajudar, você quer usar os dons e talentos que Deus te deu para abençoar as pessoas. Você não consegue viver sem exercer o seu trabalho. Não é porque você vive dele, entenda bem, os ganhos que o trabalho rendem são importantes e são uma parte do nosso interesse nele, mas mais do que isso, irmãos, o vocacionado não consegue deixar de fazer aquilo para o qual ele foi vocacionado. Às vezes nós falamos da vocação pastoral. Dr. Martin Lloyd Jones diz que um homem vocacionado não pode não pregar. Ele não consegue ficar sem pregar o evangelho da palavra de Deus, simplesmente pelo fato de que ele foi feito por Deus para pregar. Deus lhe deu dons e talentos para a pregação da palavra, e se tirarem ele do púlpito, ele está como um peixe fora d'água. E um peixe fora d'água morre. E assim um pregador fora do seu lugar comum, o púlpito, ele também vai definhar. Ele quer pregar, ele quer expor as Escrituras, ele quer ensinar as pessoas a palavra de Deus, e ele não consegue viver sem fazer isso. Ele sofre, ele entende que foi preparado pelo divino Senhor para levar boa semente. Assim todos os vocacionados, irmãos, porque Deus dá os dons e talentos. Então você não pode gloriar-se nem nos seus talentos naturais. Deixa eu abrir aspas aqui. Os talentos naturais que você nem sequer ou pouco usa como um cristão. Existem aqueles talentos que Deus dá a você que serão excelentemente exercidos na igreja, para ajudar a igreja. E às vezes aqueles talentos naturais, que são de Deus, mas que não estão relacionados diretamente à igreja, ainda são usados na igreja, de alguma forma. Então, quando alguém é um médico, por exemplo, ele decide que tirará um tempo da sua vida para ajudar a igreja, atendendo irmãos da igreja, pessoas da comunidade, sem cobrar nada, simplesmente exercendo a sua atividade para fazer o bem às pessoas, para a glória de Deus. Ele exerce talentos dele na igreja, talentos que são, na maior parte das vezes, utilizados fora da igreja. E assim, mais uma vez, isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Mas nem esses talentos naturais nós devemos nos gloriar. Se nós não podemos nos gloriar nos talentos que recebemos para a nossa vida cotidiana, o que dirá da salvação? Se você não tivesse sido enxertado nele, em Cristo Jesus, você não poderia ser salvo. Você não tem habilidade para salvar-se. Você não tem condições
para salvar-se. Você é um sujeito inapropriado para a salvação, mesmo que você decida: eu chegarei ao céu sem Cristo, como aqueles homens loucos na Torre de Babel, quiseram alcançar os céus divinos, construindo uma torre de concreto, pedras. Mesmo que você diga: a partir de hoje eu me esforçarei, eu me dedicarei ao máximo para com minhas próprias mãos, sem Cristo, atingir a salvação. Você não consegue, porque a salvação não é por obras. É necessário que a divina mão do agricultor tome sua vida e insira em Cristo Jesus. Você precisa ser enxertado nele. Sem mim, nada podem fazer. Se você não estiver nele, para entrar nele, você não consegue por si mesmo. Nem com os seus dons e talentos naturais, suas habilidades naturais, você consegue ser inserido a Cristo. Você consegue penetrar a profundidade da salvação, porque ela só é dada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há salvação fora de Cristo. Vocês sabem disso. Ninguém pode ser salvo à parte de Cristo. Ninguém herdará a vida eterna sem Jesus Cristo. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum bebê, nenhum ancião, ninguém pode ser salvo sem Jesus. Ele é o Salvador. E a verdade, irmãos, é que aqueles que se iludem, achando que podem conquistar a salvação pelos seus esforços, sem a ajuda do Pai Celeste, perdem tempo precioso. Aqui mesmo no Evangelho de João, o Senhor Jesus diz que só pode ir até Ele quem o Pai enviar. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviar. Ninguém. Então o fato de você estar na videira, em Cristo Jesus, o fato de ser um ramo que frutifica, isso só deve mostrar a você que Deus se compadeceu de você, que Deus tomou a sua pobre vida miserável de pecador e a limpou e a inseriu em Jesus, para que você seja um cristão, para que você tenha a salvação, para que você tenha a vida eterna, para que você, uma vez estando nele, jamais, nunca possa ser arrancado dele. Nunca deixe de frutificar. Em terceiro lugar, irmãos, nos é dito no verso 2, que todo ramo que não dá fruto, em mim, que não dá fruto, ele tira. E ele diz ainda que estes ramos que são tirados são lançados no fogo, no versículo 6, vejam, e se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha, morre, seca, diz o Senhor Jesus. E homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. O verso 6, essa ilustração de Jesus é análoga às realidades espirituais. Porque todo ramo que está em Cristo é um ramo bom. Espiritualmente falando, somente os ramos bons estão em Cristo Jesus. Mas a ilustração aqui é de uma planta que tem ramos bons e ramos ruins. E os ramos ruins, o que são feitos com ele? Eles são arrancados e são jogados em um determinado lugar, e depois vêm os homens para recolher aqueles ramos secos, sem vida, arrancados. E esses ramos, para que servem, senão para serem lançados no fogo? Não há serventia para eles. Os ramos da videira, irmãos, são finos, delicados, não servem para nada a não ser queimados. E a grande verdade que nós temos aqui, para os homens ímpios e sem Deus,
os descrentes, aqueles que não confessam a Jesus como Salvador, é que você é um ramo seco. Você é um ramo que não está na videira. E os ramos que não estão na videira, que não estão em Cristo Jesus, eles serão queimados um dia. Haverá de chegar o dia, meus irmãos, no dia do julgamento final, quando Jesus Cristo retornar, e com Ele todos os anjos do céu, e com Ele todos os eleitos suas vidas já foram ceifadas na terra, mas seus espíritos estão com Cristo nosso Senhor. Todos eles virão junto com o Senhor naquele dia. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que morreram em Cristo Jesus, serão ressuscitados, seus espíritos voltarão aos seus corpos, e haverá grande ressurreição. E aqueles que não estão em Cristo, cujos espíritos não virão com Ele, mas já estão em tormentos neste momento, já sofrem o desprazer da condenação, já experimentam agora, irmãos, a grande dor de morrer sem salvação. Estes também serão arrancados por um tempo dali, e voltarão aos seus corpos, que também serão ressuscitados, mas, diz o texto, eles ressuscitarão para a morte eterna, para o choro e o ranger de dentes, para tormentos sem fim. Qual é o destino dos ramos secos que para nada servem, que não frutificam, porque não estão em Cristo? Serem queimados, lançados, em outras palavras, no inferno, condenados para sempre. Não pague para ver, não duvide para ver no último dia, porque no último dia muitos em desespero pedirão uma nova chance e não terão, porque são ramos secos, desperdiçaram a oportunidade, negaram o seu santo Senhor e Salvador, Jesus Cristo, preferiram a mentira, o mundo e o diabo, entregaram seus prazeres dessa vida momentânea, que passa rápido, deixaram de estar em Jesus Cristo, para estar em Satanás, uma grande árvore seca. Serão todos arrancados, queimados e condenados, irmãos. Naquele último dia, o dia do juízo, haverá um misto de alegria e grande tristeza, e grande desespero. Alegria para aqueles que estão em Jesus. Nada poderá aplacar a alegria e a felicidade eterna dos que estão em Jesus Cristo. Nada. Por outro lado, irmãos, haverá tristeza, agonia, lamentação, frustração, arrependimento, dor, miséria, choro para aqueles que não estão em Cristo Jesus. E nada, absolutamente nada poderá aplacar a agonia da condenação deles. Nada. Mesmo agora, aqueles que estão em tormentos, nada pode deter a agonia deles. Eu vejo as pessoas iludidas pelas mentiras do catolicismo romano, rezando missas para defuntos. Eu vejo coisas desse tipo, irmãos, próximas a mim, pessoas que fazem missas de 7º dia, quando uma pessoa morre, pessoas que fazem missa de 1 mês, missa de 1 ano, de 2 anos, de 10 anos, de 20 anos, como se as missas pudessem ajudar na agonia e na condenação daqueles que morreram sem Cristo. Nada pode ser feito. Eles estão em grande tormento, em dor insuportável. E isso é o princípio do sofrimento eterno. Porque quando eles estiverem em seus próprios corpos ressuscitados e forem lançados todos para sempre na maior de todas as agonias e aflições, inimagináveis, inigualáveis, nada poderá ser feito por toda a eternidade. Talvez você não entenda muito bem o que significa sofrer por toda a vida,
a vida eterna. Eu não estou falando de um sofrimento de 100 anos. Eu não estou falando de uma agonia horrível que você terá que passar por um período de tempo semelhante ao período de tempo de sua vida. A Bíblia diz que é um sofrimento sem fim. Haverá choro. Olha as expressões que a Escritura usa: ranger de dentes. Para sempre, irmãos. A Escritura diz que aquele lugar o verme não morre, o fogo nunca se apaga. Para trazer ilustrações sobre o terrível lugar da condenação e o terrível sofrimento que há naquele lugar, as almas e corpos daqueles que serão lançados para sempre nele. Estes são os que não estão na videira, os que estão sem Cristo Jesus. Em quarto lugar, olhando mais uma vez para aqueles que estão na videira, nos é dito, no verso 3, que nós fomos limpos pela palavra de Deus. Sabe o que o agricultor usou para limpar você, preparar você para enxertar na videira verdadeira que é Cristo Jesus? A Bíblia, a palavra, a pregação, a verdade revelada pelo Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Por que que os nossos pais do passado, especialmente no século XVII, os puritanos, davam tanta ênfase à pregação da palavra? Por que que todo o culto da reforma protestante, e mais ainda no período puritano, era todo centrado, o elemento do culto principal era a pregação da palavra? Não eram as orações, nem eram os cânticos, nem mesmo era a leitura das Escrituras, mas a leitura e a explicação, isto é, a pregação da palavra de Deus. Porque é por ela que Deus faz a grande obra do agricultor divino, enxertando as pessoas, os seus eleitos, em Jesus Cristo. O verso 3 diz: agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse, que eu vos preguei, que eu vos ensinei. Pela palavra de Deus, pelo ensino das Escrituras, pela divina revelação, não é por outra coisa, é pela revelação da palavra, vós estáis limpos, limpos pela palavra, não pelas suas obras. Alguns homens apostam a sua vida em boas obras. As boas obras devem ser feitas por todos, irmãos, mas elas não salvam o pecador da condenação. As boas obras, elas são um sinal visível que acompanha a verdadeira fé em Cristo Jesus. As boas obras são o cartão de visita de um cristão autêntico, mas ele sabe que elas não salvam, eles sabem que não dependem delas para sobreviver eternamente, eles sabem que elas não podem enxertá-lo em Cristo Jesus. Jesus é claro quando ele diz: vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse, que eu preguei. Não venha para a igreja para dormir, isso é pecado. Durma em casa. Não venha para a igreja para conversar na hora do culto, especialmente na hora da pregação da palavra. Converse em casa, converse na escola com seus amigos no intervalo, converse nas ocasiões apropriadas. Não venha para a igreja senão para adorar a Deus e ouvir com toda atenção a pregação da sua palavra, porque é por ela que o homem é salvo, é por ela que Deus traz o pecador ao arrependimento, é por ela que Deus transforma, é por ela que o divino agricultor insere as pessoas em Cristo, pela palavra pregada. Irmãos, na era apostólica,
Não havia outra coisa a não ser a pregação do Evangelho. Os apóstolos pregaram o Evangelho de Jesus Cristo. Eles não eram atores, eles não eram teatrólogos, eles eram pregadores da palavra, e era pela pregação da palavra que a igreja crescia, era pela pregação da palavra que homens e mulheres eram enxertados em Jesus Cristo e se tornavam nova criatura nele e frutificavam, salvos. Voltemos a essa mesma época em que a pregação tinha grande valor. Nos debruçamos na pregação da palavra com toda atenção. Eu conheci um homem chamado Souza. Ele era um senhor, na época ele tinha 77 anos, quase 80 anos. E ele era um crente da igreja Assembleia de Deus. E ele fez uma amizade comigo. E aí ele começou a enviar para mim umas fitas cassete, irmãos, veja como faz um bom tempo. Na época em que se ouvia fita, não é videocassete, é fita cassete para você ouvir aqui no Walkman. E ele mandava umas pregações para mim, ele tinha centenas de pregações, o hobby dele era conseguir pregações. Isso numa época em que era dificílimo você ter uma gravação em fita. Não é como hoje que você vai lá na internet, pregação do pastor fulano de tal, e aparece lá uma playlist com centenas de pregações. Não era assim. Não havia isso. Não tinha internet ainda, pelo menos não da forma que temos hoje, com toda facilidade. E ele às vezes me ligava e dizia: irmão Marcos, o senhor pode passar aqui na minha casa hoje? Eu já sabia para quê, era para ouvir pregação. E muitas vezes, incontáveis vezes, minha esposa é testemunha disso, eu ia para lá, e ele tinha um violão, ele também gostava de tocar violão. E ali, meus irmãos, a gente ouvia uma música, cantava uma música, e ele começava: veja essa pregação aqui, pastor, que eu consegui agora, relíquia! Ele gostava de dizer isso, e punha lá a pregação, e a gente ficava ouvindo. Eu e ele sentadinhos ali, prestando atenção na pregação. Irmãos, a pregação da palavra, vós sois limpos pela palavra, a palavra de Deus. Finalmente, em quinto lugar, Jesus diz que todos que estão em Cristo, que foram inseridos em Cristo pela pregação, pelo Evangelho, vão dar muito fruto. Você vai frutificar como cristão. Você será como um galho frondoso, saudável, carregado de frutos para a glória de Deus. E sabe, irmãos, é exatamente isso. Nós frutificamos para a glória de Deus. Veja o que diz o verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Quando você é um cristão virtuoso, piedoso, quando você é um cristão cujos galhos estão carregados de bons frutos para a glória de Deus, de fato, Deus é glorificado na sua vida. É o que diz o Senhor Jesus, é o que nos ensina Cristo, na ilustração da videira. Os ramos carregados, os ramos cheios, trazem a glória do Pai. E só assim, diz Jesus, frutificando, sereis meus discípulos. Nós aprendemos aqui que os discípulos de Jesus dão fruto, muito fruto, muito fruto. Só frutificando, vocês provarão ao mundo que são meus discípulos. Jesus está dizendo que é impossível alguém estar na videira e não frutificar, porque os ramos que estão na videira são limpos pelo Pai, pelo divino agricultor, para que ele possa carregar, encher de frutos. É impossível alguém estar em Cristo e não ser virtuoso, frutífero, saudável. É impossível. Eu quero que você avalie o seu cristianismo agora nesse momento.
Eu quero que você olhe para você mesmo, não olhe para o seu irmão, não tente avaliar o seu irmão, avalie você mesmo, a sua própria vida, veja quão frutificado está a sua vida, veja se você está dando fruto, porque se você acha falhas na sua vida cristã, isso pode ser um sinal terrível de que você não está nele, de que você é um galho seco. Os galhos bons que estão na videira precisam ser limpos. Se você é um galho bom que está na videira, mas não dá fruto, você precisa ser limpo, isto é, o seu cristianismo, irmãos, é falho, é defeituoso. E talvez, só talvez, você nem seja um cristão. Os seus frutos precisam aparecer. Frutos da fé, paixão pelas almas e pelo nosso Salvador maravilhoso Jesus Cristo, temor a Deus, prestatividade, amor ao próximo. Faça uma avaliação da sua vida tendo à frente os 10 mandamentos. Isso não quer dizer que você não os quebre, mas quer dizer você deve avaliar se está vivendo conforme a lei de Deus. Mesmo sendo imperfeito, você precisa lutar para obedecer a lei de Deus. Isto é santidade de vida. Faça isso, avalie sua vida nesses critérios. E que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado na sua vida, por meio da sua vida, por meio das suas obras, dos seus frutos e da sua fé. Creia em Cristo. Você não tem outra oportunidade, outra saída. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Creia nele de todo o seu coração. Arrependa-se dos seus pecados, para que você não seja lançado fora como um galho seco. Ah, irmãos, quantas pessoas escutam chamados como esse que eu faço agora e dizem no seu coração: depois, outro dia, quem sabe no mês que vem, quem sabe no próximo ano, e nunca terão outro dia. São chamados ou arrancados naquele momento, naqueles dias. Arrependa-se dos seus pecados, todos eles, e vá a Cristo pela fé. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, porque Tu és o divino agricultor que plantou cada ramo na videira verdadeira que é o Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor, muito obrigado pelo dom da salvação. Obrigado, Senhor Deus, por enviar Jesus ao mundo, fazendo-se carne e entregando-se em nosso lugar pelos nossos pecados, tão horríveis e tão numerosos, Senhor Deus, que não poderia ser feito por nenhum outro senão pelo próprio Filho de Deus. Louvado seja o Teu nome pela Tua graça tão maravilhosa, Senhor. Deus, nós te pedimos que a Tua igreja produza muito fruto, Senhor Deus, que não seja uma árvore tímida, que não seja uma videira enganosa, fraca, mas que seja uma videira exuberante, virtuosa, cheia de belos frutos. Nós te pedimos também, Senhor, que se compadeça daqueles ramos que ainda estão sem Cristo Jesus, e os homens que vivem seus pecados, que não dão ouvidos ao Evangelho da graça de Deus. Nós sabemos o fim deles, Senhor, se terminarem sua vida nesse estado. Então nós te suplicamos, Senhor, que se compadeça deles e os traga à videira verdadeira, os insira à videira verdadeira, para que dê muito fruto, Senhor Deus, e assim o Senhor seja glorificado na vida deles também. Tenha misericórdia, Senhor,
Usa da tua grande compaixão, Senhor Deus. É o que nós te pedimos. E por fé nós te agradecemos, Senhor, por tudo que foi falado e por toda a obra realizada pelo teu Espírito essa manhã. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.